tá aqui é ela, a nutricionista linda, que eu adoro, Vivian Sanches. Vivi, bem-vinda. Oi, gente, obrigada. A gente vai cantar aonde? Você me conta, olha aqui. Ó, dupla sertaneja, Estamos né? assim, Tons não, nude. e no cabelão liso, porque hoje eu também não me enrolei, no Não tom, é, no não deu total tempo, é look. prático. Que bom, eu gosto dessa sintonia, viu? Bem-vinda mais uma Muito vez. obrigada, é um prazer Você sempre. escolheu um tema que é, eu diria assim, ó, a cerejinha do bolo, né? Do momento aí das mulheres, dos 40 a Exato. mais. Suplementação. E o medo que elas têm, né? Meu Deus, eu cheguei no 40, agora é só ladeira abaixo. Não é, não. Não é, não. Eu tô Não quase é. lá, tá? Eu fiz Ano que vem 40, eu tô no 40. Conta, Vivi, não é não? Será que... Não é, gente. Eu sei porque eu sou especializada em nutrição estética, né? E isso é um relato, é uma angústia das mulheres, né? Ah, eu tô chegando no 40, eu já estou no 40, eu senti uma queda grande. Sim, tem todo aquele processo hormonal, né? Aquelas alterações. Então acaba diminuindo a produção de testosterona, né? Realmente a gente começa a ter uma perda, uma depressão proteica próximo já dos 38, 40, a gente já começa a ter essa perda. Então é importante a gente ter aí uma ideia do que a gente pode complementar no nosso planejamento do dia a dia. Mas é lógico, a gente tem que ter orientação. Sem dúvida. Aqui são dicas, mas não que vocês vão precisar tomar tudo isso. É importante vocês terem uma orientação de um médico, de um nutricionista, para saber o que cabe para você, porque cada um tem a sua individualidade. Mas com as suas dicas e explicações, as pessoas vão se identificando e, Com né, certeza. e no papo com, né, nutrimédico que está ali cuidando de vocês, pode interferir de uma forma positiva, você vir com essa ideia. Eu tenho uma pergunta para te fazer antes da gente começar, que é o seguinte: é verdade que depois dos 40, tudo que a mulher fazia e que dava resultado antes, numa perda de peso ou num ganho de massa, não dá mais? Vai ter que mudar várias estratégias? Depende. Se ela é uma mulher que ela tem uma epigenética, o que é isso? Uma epigenética, o histórico dela de treino. Se é uma mulher que treinou a vida inteira, fez várias atividades, desde pequenininha, adolescente, adulta, varia muito. Se é uma mulher sedentária, ela quer começar a iniciar agora, é mais difícil. Por quê? A partir mais ou menos dos 30 anos, 32 anos, começa a ter ali uma perda hormonal. Então, uma diminuição, por exemplo, da produção de testosterona. O hormônio tão importante para função cognitiva, memória, concentração, humor, disposição, força, e é o mesmo hormônio que gera taxa metabólica ativa, tanto para um ganho de massa quanto para uma queima de gordura. Aí é que está a questão. Só que se ela tem um estilo de vida, por exemplo, de estresse, aquela mulher que ela vive estressada, ou ela tem uma privação de sono, porque a produção de nossa testosterona é à noite. É à noite, Então depende muito da pessoa. Eu te falo porque eu tenho pacientes com 20 anos, mulheres com 20 e mulheres com 40, de 40, numa taxa metabólica super acelerada, super bem, porque ela treinou a vida inteira. Entendi. Então varia muito como foi esse histórico aí de vida dessa mulher. Como que foi esse tempo inteiro dela? Mas nunca é tarde. Não. Pelo contrário. Vou lá e já volto pra gente começar com tudo. Você vai contar sobre todos esses suplementos, inclusive no final, se você quiser falar um pouquinho sobre essa questão aí da testosterona, que eu acho importante, mas a gente vai guardar pro final, né? Legal. Se tem contraindicação quando as mulheres precisam. Tá ótimo. Né? Não suplementar, mas fazer aí uma reposição. reposição. Volto já. E aí, quando a gente pensa nessa história de 40 a mais, ou mesmo pra você que não chegou ainda. Vamos lá, Vivi, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Quer começar direto aqui, na ordem que a gente tem na mesa? Vamos falar de whey. De whey. Whey ainda é um tabu para algumas pessoas, né? Ai, meu Deus, mas o whey engorda. Ai, mas eu não treino. Ai, mas... Gente, o whey é uma proteína. Então, a proteína, qual a função dela? Regeneração tecidual, regeneração celular. Então, a proteína, a função dela é cicatrizar. Então, quando a gente faz uma machucada, aquela cicatrização, aquela casquinha, é a proteína quem forma. Né? Colágeno é um aminoácido, é uma proteína. Então, essa é a intenção. Hoje, o whey protein, ele é muito utilizado, sabe como? No pós-cirúrgico. Os médicos indicam hoje, após uma cirurgia, consome whey para acelerar o processo de cicatrização. Que legal. E outra, a proteína, ela aumenta o sistema imune. Então, ela fortalece o sistema imune. E uma dica para vocês, mulheres, que querem emagrecimento, ela sacia. É verdade. Pode reparar, quando vocês comem um carboidrato, absorve em meia hora. Meia hora a gente já tá ali com fome de novo. Quando a gente associa uma proteína a um carboidrato, a absorção se torna mais lenta, você fica mais saciado. E aí, é claro que as quantidades, o horário que vai entrar no dia desta mulher, aí é tudo individual. Mas você acha que é um excelente recurso? Super indicado, tanto para um ganho de massa,
tanto para um emagrecimento, gestantes. Por exemplo, eu quando engravidei, que gravidez é aquela coisa, tudo que você queria comer, você muda, você quer comer outra coisa, você sente vontades loucas, né? E eu fiquei meio restritiva com as carnes. Falei, gente, eu preciso de proteína, afinal, quem está se formando? Um bebê. Ela é regenerativa. Então, o whey protein foi super válido. As minhas gestantes todas tomam whey protein. Muito legal, hein, Vivi? Tá aí, ó. Conversa, então, com o profissional. É uma excelente estratégia para a gente conseguir ter ali um aumento da massa magra, a manutenção dela e trabalhar na saciedade e sistema imune. E hoje a gente tem muitos no mercado, né? Então, vários. Inclusive preço, enfim, e até a própria formulação, eles são diferentes, é por isso que precisa de concentrados, isolados, tem vários tipos. Na verdade, o que vai mudar é o tempo de ação deles de absorção. Tá. Que, na verdade, não muda muito. Então, um acaba tendo um pouco menos de carboidrato, absorve mais rápido, e o outro dá mais saciedade, que é o caso desse, que eu gosto muito, que é o whey concentrado. Então, o nome já diz, concentrado. Então, ele absorve lentamente. E tem mais proteína? Não, na verdade, eles têm a mesma composição. É a mesma? Esse, ele só tem a degradação mais lenta. Então, assim, para um emagrecimento, é melhor, porque ele gera mais saciedade a longo período, do que o whey isolado, que absorve rápido. Entendi. Entendeu? Podemos fazer uma pauta também só sobre isso. Aqui é um universo, verdade, né, gente? Isso porque aqui é muito conteúdo. Um mundo, né? Esse mundo aqui do whey. Mas vamos falar de vitamina D, que já está aqui também, que é chamado de vitamina, mas a gente sabe que ela tem uma função hormonal, né? Hormonal. A vitamina D, ela é incrível. Ela pode ser utilizada aí com uso contínuo, tá? As doses indicadas é de 60 a 80. Tá. Né? Então, muitas pessoas falam assim, nossa, eu faço exame de sangue, eu tomo 1.000, 2.000 de vitamina D e tá sempre baixinha. Ela demora um pouco mais para absorver, por quê? O nosso estilo de vida hoje mudou muito. A gente não tá na roça, a gente não tá no campo tomando sol o tempo inteiro. Né? Então, hoje, muitas vezes, o sol que a gente toma é ali dentro do escritório, naquela barreira do vidro ali, onde entra só ultravioleta A, então ela acaba não absorvendo a quantidade que a gente precisa. Então a gente precisa colocar doses aumentadas. Mas tem uma questão importante, porque ela ativa o sistema imune, ela é anticancerígena, ela é precursora natural de testosterona. Então ela tem diversos benefícios, mas pessoas têm medo. Por quê? Acham que vai acabar aumentando a concentração de cálcio. Essa é uma questão. Porque a absorção aumenta. Então, essa é uma preocupação caso ela ultrapasse um valor dentro aí do normal. Exatamente. Por isso que a gente acaba incluindo e associando a vitamina K2. Tá. Ela vai trazer esse controle para que realmente esse cálcio vá evidente ali para os ossos e não, né, para as artérias. Exatamente. Tá? Entendi. Ou no sangue, muitas vezes acabam tendo mais concentrações em lombar. Então, entre outras questões aí que acabam tendo aquela hipercalcemia que a gente fala. Agora, para as pessoas que precisam fazer uma reposição, o controle através de exames de sangue é necessário, né? É necessário, porque eu, pelo menos, como que eu doso isso, né? O paciente ele entra com uma dose maior, se ela tá muito baixinha, que hoje normalmente fica entre 20, né? Tá muito baixinha, ainda mais agora entrando no inverno, né? E aí tem que colocar doses mais altas, associar com K2. Passa um mês, a gente dosa de novo no exame, e aí vai degradando e vai baixando. Vai baixando, e aí a manutenção ideal dela é entre 4.000 ao dia. Normalmente para as mulheres nessa fase. Vou botar já a perguntinha do público para você e a gente segue com o próximo suplemento. Olha lá. Obrigada, Simone. Um beijo. É melhor ácido hialurônico ou colágeno? Adoro. Na verdade, eles têm duas sínteses, né? É um pouquinho, assim, diferente. O ácido hialurônico, ele vai fazer a síntese do colágeno. O colágeno é o colágeno. Entendi. Então, por exemplo, eu gosto de associar sempre o colágeno com o ácido hialurônico, com o silício que nós temos aqui também, tá em algum lugar aqui, né? E a vitamina C, porque eles em conjunto vão fazer o quê? Uma absorção maior e melhorar essa síntese de colágeno. O ácido hialurônico não é colágeno, mas ele deve ser associado porque ele vai ter uma otimização. Então não é um ou o outro? Não, associar é o ideal. Ainda mais depois dos 24 anos que a produção de colágeno cai. 24? É. Ó, meninas, faz tempo, né, gente? Rápido. Ó, vamos colocar na tela mais uma perguntinha. Ai, Cris, obrigada, um beijo. Quando pode fazer reposição com testosterona e quais tipos mais indicados? Tinha certeza que eu perguntar da testo, então vamos lá. Exato. Bom, a testosterona cabe ao médico fazer a prescrição, né? E uma análise individual. Existem vários métodos, né? Tem mulheres mais novas que não precisam fazer a reposição porque elas já produzem. Então é só a gente regularizar o sono, dá para utilizar ali fitoterápicos como tríbulos terrestres, macaperana, que vai fazer ativação e ela voltar. Agora, mulheres acima de 30.
com uma vida louca de estresse, uma privação de sono, um sedentarismo, devem fazer a reposição. Aí existem métodos de chip, eu tenho um chip de testosterona, tem o método injetáveis que algumas mulheres fazem, método sublingual, gel percursor de pele, né, transdérmico. Então isso varia muito de mulher para mulher e cabe ao médico realmente te avaliar. Mas é aquela questão, muitas pessoas falam, como ela perguntou, ai, eu acho que eu preciso fazer a reposição. Ok, mas por que ela caiu? A gente precisa entender. Para quê? Para que se você fizer a reposição, você consiga ter a manutenção. E qual é a manutenção dela? Treinar, atividade física 4, 5 vezes na semana, ajuda na maior produção dela. Sono regular, dormir pelo menos 7 horas por noite, sem acordar, sem fragmentar esse sono. E uma boa alimentação. Tudo tá ligado, né? Agora, aproveitando só para a gente completar essa pergunta, quando a pessoa faz uma reposição da testo, de quanto em quanto tempo ela também tem que dosar para ver se atingiu ali valores que sejam satisfatórios? Essa é uma pergunta bem legal, Ká. Por quê? É exatamente o que eu te falei. Se a pessoa não dá a manutenção, ela pode fazer uma reposição, dar picos e cair. E ela nem sabe, né? Exatamente. Então, se ela não dorme direito, não adianta ela ficar fazendo reposição. Por isso que vai precisar realmente desse acompanhamento médico, pelo menos a cada 2 meses, para ele dosar e ver ali pela corrente sanguínea, ver como é que está essa absorção. Se realmente está absorvendo, se não está absorvendo. Entendi. Tá? Porque se também ela aumenta muito, ela traz alguns efeitos colaterais, né? Então, doses aumentadas, como ela é um hormônio proveniente dos homens, vai trazer uma voz mais grossa. Para uma outra mulher, uma acne, uma queda pele. de cabelo. Exatamente. Tomar cuidado. Vou colocar mais uma perguntinha pra gente seguir para o próximo. Olha lá. Márcia, obrigada, um beijo. Para uma pessoa diabética, é melhor consumir o whey protein concentrado ou isolado? As perguntas são muito boas aqui, né, Vivi? Muito bom mesmo. Normalmente eu indico isolado, mas não tem contraindicação o whey concentrado, porque a dose do concentrado é 3 gramas, é muito pouquinho de carbo. E tá com proteína junto, né? E tem proteína, então a proteína faz aquele acoplamento do carboidrato e absorção lenta, que é isso que a gente precisa, não somente para o diabético, mas para a gente também, né? Então a proteína, a importância dela, é legal até essa pergunta, porque muitas vezes a gente sente, quando a gente come um carboidrato sozinho, da meia hora a gente fica meio assim, alguns. Já reparou? Fadiga. Um arroz branco, uma pizza. Dá sono. Dá um sono. Preguiça. Exato. Isso chama hipoglicemia reativa. Quando a gente associa a fibra ou a gente associa a proteína, a absorção se torna lenta, a glicose não dá esses picos e a pessoa não fica letárgica. Então você pode consumir qualquer um dos dois. Tá certo. Vamos pro próximo aqui, que tem muitos. Você já comentou aí do colágeno que perguntaram. Nossa, tem muito conteúdo aqui. Vamos falar um pouquinho de fibras e ômega 3, que eu acho que a gente escuta e tal, mas até que ponto, né, é importante, então, acrescentar fibras nas coisas? Eu vou colocar a fibra, o probiótico e o ômega 3. Ok. Porque a fibra, junto com os probióticos, ela tem uma ação incrível. Tá? Por quê? Elas vão promover uma motilidade intestinal. Qual a importância do nosso intestino? Muita gente não sabe. Ai, mas o intestino eu acho que é só para eu fazer cocô. Não. Né? A gente sabe que é por ele que a gente elimina toxinas via fezes. Sim. Mas a função intestinal é o quê? 70% do sistema imune se concentra lá. Puxa vida, a absorção de nutrientes é lá. Então não adianta a gente se entupir de polivitamínicos, vitaminas, e quando vai bater nos exames, as vitaminas em queda. Mas como assim? Eu tô tomando... Porque esse ambiente está tóxico. Entendi. Por uma má alimentação ou por uma colonização ruim de bactérias. Por isso que existem as nossas colonizações boas de bactérias. Então, probiótico tem que fazer parte da rotina. Tem que fazer, e assim, resto da vida. Tá. Só tem que ir trocando as cepas, Vivi? É importante. Quando a mulher ela tem, por exemplo, uma candidíase ou ela tem uma herpes recorrente, candidíase é direto que acontece recorrente, né? A gente precisa aumentar um pouco mais essas cepas, colonizar um pouco mais. Depois a gente pode usar os mais basiquinhos como manutenção. Entendi. Mas o importante é a gente deixar o quanto mais cepas possíveis. E as fibras, hoje a gente tem elas assim, né? Tranquilo, no pacotinho, você pode misturar na água, colocar até na refeição. Na água ou até as próprias sementes. Elas vão ajudar na oxidação das gorduras que também acontecem dentro do intestino. E vão otimizar a absorção dos nutrientes. Mas tem um ponto muito interessante, que são as pessoas que não consomem água devidamente durante o dia. Por isso que eu sempre falo um cálculo, né? Pelo menos a gente fazer 40 vezes quilo de peso, aí você vai ter uma ideia da quantidade de água diária. E quando treina mais ainda, né? Porque exatamente, tem que repor. Porque você gasta mais, elimina, né? Porque a fibra, ela pode empedrar as fezes. E aí é pior para quem tá colocando fibra, porque tá constipado, pode constipar mais ainda. Entendi. Vamos colocar a perguntinha do público. Na volta você vai falar aí do ômega que a gente deixou. Pergunta da Gi, um beijo pra Gi. Minha colega de trabalho tinha a barriga bem secundária.
sequinha. Entrou na academia e começou a tomar whey. Em pouco tempo, ela começou a ficar com barriguinha. Isso é por causa do whey? Ô, gente, tá entregando a amiga aqui, ó. Mas nós vamos descobrir. O que aconteceu com a amiga da... Glaucia, você sabe o que aconteceu com a amiga da Gi? Eu acho que eu sei, mas a Vivi é quem vai falar. Eu quero ver se bate a minha opinião com a dela. Deixamos essa perguntinha aí da Gi. Ela conta, entregando total a colega, né? Que ela ia pra academia, tal, tinha barriguinha sequinha, ela começou a tomar o whey e, de repente, ela foi ficando com barriguinha. Então, do sequinho, ela foi ficando com barriguinha. Ela pergunta se isso é culpa do whey. Vai lá, Vivi. Você viu que a gente acabou de falar isso, né? Que muitas têm medo. Aí o whey engorda. Gente, muitas vezes vocês têm ideia de, olha, aqueles fisiculturistas enormes, né? Ele não toma whey. Ele come comida, ele come frango. Então o whey, ele é um suplemento. O nome já diz, ele é um complemento. Nem eu. Eu não consigo comer muito, porque eu treino bastante, eu não consigo comer uma quantidade grande. Então eu utilizo o whey para ser um quebra-galho no meu dia. Tá. Provavelmente não é esse whey que causou essa barriguinha nela. Mas uma questão importante existem pessoas que são intolerantes à lactose. E, por exemplo, esse whey concentrado, ele tem. E ele pode gerar um desconforto e a pessoa fica com aquela protusãozinha, sabe? Sim, porque dá um estufamento. Exato. Mas não é, o whey não engorda, ele é proteína, tá? Eu fiquei pensando aí, eu acho que, de repente, quando ela faz uma barriguinha sequinha, tava ali sem um músculo aparente. Ela começou a treinar mais, colocou mais proteína, tá fazendo um pós-treino legal, a barriga definiu. E quando define, o músculo cresce. Também, porque você treina... Essa foi a minha teoria. Você falou um ponto muito importante. Não cresce, eles A gente, em todos os exercícios de musculação, a gente trabalha abdômen. Então. Porque pra tudo, você vai agachar, você concentra no abdômen. Você vai fazer elevação de braço, de ombro, você também trabalha. Então você tá... É isso aí. Exatamente. Então, de repente, pode ser, existem N motivos. A colega tá bem. É que como ela tá de roupa, você vê ela no trabalho... Fica, às vezes, um pouquinho mais pra frente, mas é porque tá definido, às vezes é isso. Mas provavelmente se ela treina, ela deve ter aumentado a ingestão calórica. Isso que a Glaucia falou, porque também aumenta a fome quando a gente treina. Exato. E às vezes pode ser carboidratos na hora errada que ela esteja colocando. Carboidratos que não são fibrosos, então ela acaba ganhando muitas vezes um pouquinho mais de gordura abdominal, se não estiver equilibrando essa dieta aí. Tá aí. Obrigada pela pergunta, Gi. Ela nunca vai descobrir que é você, porque nem a gente descobriu quem fez a pergunta. Mas dá tempo de mais uma, quem escreveu pra gente na tela. Olha lá. Darkley, um beijo, obrigado. O consumo do whey protein como proteína concentrada pode sobrecarregar os rins? Isso é mito, gente, tá? Já aconteceu há muitos anos atrás um relato de uma pessoa que acabou sendo hospitalizada por uma sobrecarga renal e a culpa foi do whey. Não. Era um fisiculturista, no caso, que ele utilizava ali, ele fazia um consumo de pelo menos 20 ovos ao dia. Entendi. Na hora do almoço, quase 400 gramas de carne. À tarde, ele acabava colocando ali mais 15 ovos, ou seja, o excesso proteico pode realmente trazer efeitos deletérios renais. E não é a culpa do whey. Por isso que existe a dieta individualizada, calculada para você, pra gente saber exatamente a quantidade, tanto de proteínas, de carboidratos, de gorduras, tudo que é em excesso pode sobrecarregar algo. Tá certo. Você arrasa, Vivi, você volta. Obrigada, porque, olha, tem muita coisa é legal. Amplo, a Vivi trouxe uma parte, né? Tem glutamina que também a gente pode juntar com uma pauta, com a cúrcuma, que a gente falou já algumas vezes, com a enzima Q10, o ômega 3, a vitamina C, tudo, e o silício, que é fundamental, né? Ele também ajuda na síntese de colágeno, né? Elasticidade, hidratação da pele, é incrível. Tá certo. Vou deixar o seu contato, que ela arrasa. A Vivi, gente, é nutricionista. Vocês encontram o trabalho dela no @clínica Vivian, né, que tem o N, Sanches, é que eu chamo de Vivi. @clínica Vivian Sanches, tudo junto lá no Insta, para vocês conversarem mais e entrarem em contato com ela. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Parabéns, você é linda, maravilhosa, esse corpão, a gente escuta, né, com o ouvido bem aberto mesmo. Um beijo, até a próxima. Obrigada. Porque a gente...